Bom dia, graça e paz, amém? Que bênção você estar aqui essa noite conosco. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra que é um pouco polêmica, mas faz parte, vamos dizer assim, da doutrina da nossa igreja. E de tempo em tempo eu tenho que ficar repetindo essa mensagem. Acho que faz uns 3, 4 meses que eu preguei isso. Por que de tempo em tempo eu tenho que pregar? Porque sempre está vindo pessoas novas nos visitar, está congregando conosco, né? E aí eu tenho que estar repetindo isso. A pergunta que as pessoas me fazem: pastor, por que a igreja de vocês ceiam todos os cultos? O povo pergunta isso. E aí tem pessoas que vêm de outra igreja que estranham, né? De novo eu vou ceiar? Tipo assim, de novo? Por quê? Porque, irmãos, nós fazemos parte de uma visão apostólica, onde nós tentamos resgatar o modelo apostólico sobre a ceia. Muitas coisas que tem que falar, não vai dar tempo de falar tudo, vai ficar ainda algumas duvidazinhas, algumas coisas, mas ao longo do processo você vai entendendo e desenvolvendo esse pensamento. Eu vou fazer uma ministração onde eu vou comparar 2 santas ceias. Quantas? 2. 2 igrejas que faziam a ceia, e o resultado de uma era milagres, prodígios, maravilhas, salvação de almas. E uma outra igreja que fazia a ceia também, e era uma bagunça, um caos. Eu chamo a ceia dos bêbados. Irmão, isso aqui vai explicar muitas coisas para vocês, tá? Eu quero que você abra comigo aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ver aqui a primeira igreja que ceiava, e aí eu vou fazer uma introdução aqui para falar de algumas doutrinas também que ensinam se tem a ver com a palavra ou não tem a ver. Mas nós vamos começar aqui, Atos capítulo 2, a partir do versículo, a gente pode começar aqui direto ao ponto, 42. A minha Bíblia é aquela Bíblia King James atualizada, então ela tem muda só um pouquinho, tá? Diz assim, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós temos aqui, ensino, comunhão, partir do pão e orações. Essa igreja fazia isso. Você vai ver como que a outra era uma bagunça, era o caos, mas essa era, bacana. Aí a Bíblia vai dizer: na alma de cada pessoa que estava nos ensinos com os apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, na alma dessas pessoas havia temor, que é o contrário do que vai ter na outra, você vai ver. E muitos feitos extraordinários, ou seja, muitos milagres e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos. Olha, essa igreja era uma igreja unida. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, dividiam o produto entre os necessitados, segundo a necessidade de cada um. Versículo 46. Diariamente. Quantas vezes? Diariamente. Então não era só uma vez. Todos os dias eles faziam isso. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados, ou seja, o povo ficava alegre com eles,
e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Você percebe que, diariamente, eles estavam nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles faziam isso todos os dias. Você vai entender que a própria ceia é uma forma de pregação, até o final desse entendimento. Mas antes que eu venha entrar diretamente ao ponto, algumas pessoas têm a curiosidade: pastor, quem é digno de assentar-se na mesa para ceiar com Cristo? Porque eu ouvi falar que a pessoa tem que ser batizada nas águas. E se eu te falar que enganaram você, que não existe um versículo que diz isso? Não, a pessoa tem que ser batizada nas águas para participar da Santa Ceia. Por heresia. Não tem um versículo. E nem se correlaciona a ceia com o batismo nas águas. Não, pastor, porque eu ouvi o meu pastor disse para mim que se eu não parar de fumar, que se eu não for casado, que se eu não for não sei o quê, eu não posso nem me batizar nas águas e muito menos participar da ceia. Aonde é que está isso na Bíblia? Também hoje eu estou procurando, que não existe nem um versículo que correlaciona essas coisas. Na verdade, é o contrário. Porque o que é o batismo? É o sepultamento do homem velho. É o sepultamento, é a morte dos pecados. A Bíblia diz que o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Então, se a pessoa quer se batizar e está arrependida, entender o que é o batismo, o que eu tenho que fazer? Dar um curso de 3 meses para ver se essa pessoa está preparada? Esse ano, irmãos, só para você ter a noção, eu ouvi uma história que chega, eu me revoltei. Eu preguei essa mensagem, e no final da mensagem, uma irmã aqui, de Goiânia, já estava chorando, essa irmã, me parou e falou: pastor, meu Deus, o que o senhor falou é muito forte. Uma companheira de ministério dela fazia 20 anos, quantos anos? Irmão, 20 anos congregando na igreja, e por ela não ser casada no documento, no papel com o esposo, que daí já é outra também maconha teológica, já é outra coisa que a gente tem que discutir, porque se casamento for um papel, então nós estamos lascados. Casamento é uma aliança de alma, de amor, de sentimentos. O papel é só para assegurar, mas é outro assunto esse. 20 anos congregando nessa igreja, nunca se batizou, e essa irmã adquiriu uma enfermidade chamada câncer. O médico disse para ela: você tem 1 mês de vida. Sabe qual era o sonho dela? Batizar nas águas. Ela chegou e para o pastor dela, que 20 anos congregava lá: pastor, o médico disse que eu tenho 1 mês de vida, e eu estou preparada. É difícil, irmão, estou preparada para ir para o céu, para encontrar com o meu Criador, mas eu queria realizar meu sonho de se batizar. Será que não tem como não? Mesmo eu não sendo casada com meu esposo no papel, mas morando com ele há muitos anos. O pastor relutou, mas disse: não, então tá bom. A gente enrolou, tentou colocar toda dificuldade, mas viu que o negócio estava sensível. Não, tá bom então, nós vamos colocar você no curso por batismo. O curso ainda. Sabe quanto que demora o curso? 3 meses. Resultado: a irmã foi antes de se batizar. Não realizou o sonho por causa de uma doutrina, de uma maluquice, não dá nem para... É coisa de se revoltar isso. Aí você pega na Bíblia os episódios de pessoas que se batizaram, como tem o episódio do eunuco, que o Filipe, o diácono, está correndo atrás dele com a carroça.
Filipe prega para ele, ensina para ele, e ele pergunta para Filipe: o que me impede de se batizar? E ele disse: nada. Então eu quero descer as águas. Então é agora. Foi na hora, irmão. O cara recebeu a palavra, foi evangelizado, perguntou: eu posso me batizar? Agora, vamos, desce aqui. Desce da carroça e eu vou te mergulhar na água aqui. Pararam na beira do rio e batizaram, na hora. Ah não, é porque nós temos que fazer um curso de 3 meses. Já pensou, irmão? A isso, a pessoa está lá 20 anos, ofertando, dizimando, ajudando, e o infeliz desse ainda tem coragem de fazer isso, sendo que não existe nenhuma correlação bíblica. Então você começa a entender o quanto que as pessoas precisam de conhecimento bíblico, o quanto que as pessoas estão distante da realidade. Outra vez eu preguei sobre isso, e uma irmã, que é a irmã Cida, inclusive faz um tempo que ela não está aqui, talvez ela vá assistir o vídeo, né, pastora? A irmã Cida Figueiredo, ela é uma simpatizante da nossa fé. Ela diz que acredita muito em Cristo, também ceia, aprendeu isso comigo, ceiar, buscar Deus. E ela foi participar de um culto na igreja aqui de um pastor amigo dela aqui de Goiânia também. E chegou lá na hora ela foi bem no dia da ceia, ela ficou muito alegre que ela chegou no dia da ceia. Ela assim, de fé mesmo assim, além de ser cristã, ela é espírita kardecista, sabe? Mas ela crê na palavra, acredita, tem informação, inclusive sobre a ceia. Pessoa de fé. E aí ela foi visitar esse pastor dela aqui, bem no dia da ceia, e ela ficou muito triste quando o pastor disse: os irmãos que foram batizados, fiquem em pé para participar da ceia, e os demais que não vão participar, fiquem sentados. E ela sabia que ela tinha se batizado na igreja católica, e ela não pôde tomar a ceia naquele dia, o corpo e o sangue de Jesus, porque ela não tinha sido batizada na igreja evangélica, né? E ela ficou muito triste, mas ficou com raiva, porque ela é bem brava. Ela é uma advogada daquelas porreta. E aí ela, no final do culto, ela falou para o pastor: aonde é que está escrito isso na Bíblia? Aí ele ficou sem poder falar, e ela disse: depois eu volto aqui para conversar com o senhor. E ela voltou, que ela é tupetuda. Ela voltou para falar com o pastor e começou a perguntar: onde está na Bíblia isso? Que a pessoa só tem que tomar ceia se ela for batizada. Ah não, porque não tem, é porque aqui é uma norma da igreja, que não sei o quê. Aí começou a dar aquelas desculpas. Ela falou: eu vou mandar um vídeo de um pastor para você entender o que é o corpo e o sangue de Jesus. E mandou o link de um vídeo nosso que nós falamos essa mesma coisa, que eu gravei uns 2-3 anos atrás, uma coisa assim. Então você começa a entender que as pessoas, irmãos, elas necessitam do conhecimento bíblico. Porque o corpo e o sangue de Jesus, irmãos, é todo o potencial que tem para o pecador se arrepender. A igreja católica, muitos católicos, nem todos, lógico, eles acreditam que a Eucaristia é o suficiente para a salvação. E a gente já não acredita que é o suficiente, que é apenas um complemento para a salvação. O que é a Eucaristia? O corpo e o sangue. Nós acreditamos que tem que ter o batismo sim, a confissão, a regra de fé, você praticar isso, tá? Mas não quer dizer que nenhum desses elementos, se você não participar nenhum desses elementos, mas ainda crê, mas ainda tem fé, você pode ser salvo, irmão. A salvação é questão de fé. A Bíblia fala sobre o Dimas, né? Que o povo chama tanto de Dimas, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz talvez nunca frequentou templo nenhum. O ladrão da cruz nunca ceiou, não foi batizado nas águas, participou nada disso. Mas ele perguntou ao Senhor se ele poderia ser salvo. Ele se arrependeu e quis. E o Senhor: hoje mesmo tu estarás comigo no
paraíso. Então você vai vendo que as pessoas, elas precisam desse entendimento. A nossa igreja, a nossa visão sobre a ceia é uma visão inclusiva. Nós queremos incluir as pessoas na mesa com Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele não faz, e Deus também não faz acepção de pessoas. Não faz. Jesus, ele vai tão além, irmãos, que ele deu a ceia até para o diabo. Ele deu a ceia para quem? É verdade, irmão. A Bíblia diz que na última ceia estavam reunidos os 12. E o texto começa já dizendo assim, ó: e um entre vós, entre os 12, é o diabo. É o que vai me trair. Eu vou lhe perguntar, no final da ceia, mesmo Judas, assentado na mesa, ele foi com a mão em cima do pão. Aquele que colocar a mão e que estender a mão junto comigo para pegar o pão, esse é o traidor. Mesmo ele se revelando que ele era o traidor, naquela última ceia, Jesus deixou de dar o corpo e o sangue para ele? Ou ele participou também? Ele participou, irmão, também. Porque se a questão for pecado, não pode participar da ceia quem está em pecado. Então quem é que vai participar? É o anjo que vai descer do céu para participar, que não tem pecado? A grande verdade é que a ceia é para os pecadores. É para nós. É uma mensagem para nós, que quando Jesus na última ceia, ele vai instituir aquilo dizendo: esse sangue aqui que é representado por esse vinho, vai ser o testamento da minha aliança com vocês. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aí a gente deveria entrar, mas não dá tempo. Mas lá no nosso canal no YouTube eu tenho essas ministrações tudo. O que é que representa o corpo? O que é que representa o sangue de Jesus? Se você vai perguntar para a maioria desses crentes, eles não sabem dizer com profundidade. Eu não sei, o sangue de Jesus, representado aqui por esse suco de uva, ele é o sangue que lava os pecados. Só isso que eles sabem. Não, esse pão aqui é o católico e o evangélico vai falar, é o pão da comunhão. A mesma coisa. Ou seja, eles não têm profundidade. Se ele soubesse o poder do sangue e o poder do corpo, aí que essa pessoa falaria assim: aí é que eu preciso mesmo. Raciocina comigo, irmãos. Se Jesus não deixou de dar a ceia para Judas, que traiu, que era o próprio diabo, que o diabo já tinha entrado dentro dele, Jesus, ele quer incluir essas pessoas na ceia. Se o sangue de Jesus é o que purifica os pecados, que lava os pecados, e eu estou cheio de pecado, de falhas, uma pessoa está cheia de pecado, de falhas, e eu falo para ele: você não pode participar porque você tem pecado. Fica meio bipolar, esquisito? Fica. Porque na verdade eu estou impedindo essa pessoa da única fonte de remissão e de perdão de pecados. Ao invés de essa pessoa ser discipulada e treinada pelo Espírito Santo, porque um dos significados do sangue, um dos poderes do sangue de Jesus é falar. Você sabia que é no sangue que mora o Espírito de toda a alma? Lá no Antigo Testamento Deus diz para Moisés: Moisés, fala para o povo, para eles não comerem sangue. Por quê? Por que a gente não pode comer sangue? Aí o próprio Deus vai dizer: é porque no sangue está a vida. E a vida é o que? O Espírito. Ou seja, o Espírito mora no sangue. Se eu tirar o teu sangue todo, tu fica vivo, irmão? Não fica. Então imagina comigo isso. Se o sangue é aonde mora o Espírito, e se nós estamos falando do sangue de Jesus, nós estamos falando também do Espírito de Jesus.
E o Espírito de Jesus que está dentro do sangue é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é só uma das características do que é o sangue. Porque no mundo espiritual o sangue fala, ele tem expressão. Isso é só um dos significados. Lá no nosso canal eu tenho uma série de vídeos que eu falo dos 7 derramamentos de sangue de Jesus. 7. Em cada um dos episódios onde Jesus derramou sangue, é um tipo de vitória que nós temos, que recebemos através do poder do sangue de Jesus. Aí lá eu falo do sangue que quando desfiguraram a cara de Jesus com murros. Eu falo do sangue das 39 chibatadas, das unhas, da barba de Jesus que foi arrancada. Tudo isso são episódios onde o sangue de Jesus foi derramado, e cada uma dessas características, desses momentos de derramamento de sangue, é um tipo de vitória que nós adquirimos quando ceamos. Então, se todo esse potencial de bênção está disponível para mim, eu não vou participar porque, ou vou impedir alguém porque eu estou impedindo essa pessoa de receber mais de Deus. O pão é onde está o corpo de Cristo. O corpo que Isaías diz que pelas suas feridas, quantas chibatadas Jesus levou? 39. O profeta Isaías diz: pelas suas feridas, as feridas no corpo de Jesus, fomos sarados. Ai, pastor, estou enfermo e estou doente fisicamente. Naquele pão contém o poder que pode sarar e curar você. É o entendimento. Se eu fosse ficar aqui só falando do poder do corpo e do sangue, que não é isso que a gente quer falar, mas eu tenho que falar um pouquinho para você ter a noção do que é que o povo de Deus está perdendo por causa de doutrina, religiosidade humana. Esse tipo de gente, irmão, é como eu preguei aqui essa semana. Não sei se vocês assistiram o vídeo dos fariseus hipócritas que vão longe para fazer um prosélito e tornam essa pessoa 2 vezes mais filho do inferno, porque eles introduzem coisas na cabeça da pessoa que não existe e escravizam essas pessoas. Eles geram esses prosélitos, e tem um monte de gente assim, enfeitiçada por essas teologias que não tem nada a ver com a Bíblia. O sangue é que traz aí para a pessoa arrependimento dos pecados, porque sangue é o Espírito de Jesus, você gerando esse Espírito dentro de você. Aí você começa a pegar João capítulo 6, essa é a tarefa de casa para vocês, tá bom? Vocês vão ler o capítulo todo de João capítulo 6, lá Jesus dá uma aula sobre o corpo e sobre o sangue dele. Ele diz assim: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem parte em mim, ele permanece em mim e eu permaneço nele. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Olha o tanto de coisa. Aquele que de mim se alimenta, Jesus aí ele vai começar dizendo: aquele que de mim se alimenta, eu o ressuscitarei no último dia. Aí a pessoa passa 20 anos na igreja por causa de uma doutrina de um maluco, não participou do corpo e do sangue e perdeu todas essas bênçãos. Não imagina. Lá em João capítulo 6 diz assim, ó: a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Aí é que nasce não sei quem criou isso. As igrejas evangélicas, na sua maioria, fazem a ceia uma vez por mês. Quem é que colocou isso? Não tenho noção de quem criou isso. Mas se Jesus, aí agora é Jesus, viu, falando, mas se Jesus disse que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida, logo eu não sou burro. Ele está falando de uma comida espiritual, porque aquele pãozinho ali que nós vamos comer agora, miudinho assim, e um pouquinho de suco, vai matar a fome de alguém? Imagina um cara grande como eu. É nunca, irmão.
É lógico que nós estamos falando de uma comida que alimenta o espírito, que fortalece o espírito. Então quer dizer que o espírito precisa desse alimento, dessa força, ou seja, todos os nutrientes espirituais, as proteínas, tudo que um corpo físico precisa, o corpo espiritual também precisa estar no corpo e no sangue. É isso, pastor? É isso. Aí eu lhe pergunto, você consegue ficar 30 dias sem comer, irmãos? O que acontece se você ficar 30 dias sem comer e sem beber? Bate a cacholeta, morre, não aguenta. Então por que nós temos que ser apenas uma vez no mês? Tem uma pastora amiga da minha mãe, que eu conheço ela desde criança, viu? É dessas pentecostais maluca mesmo. E Deus usa ela, mas é maluca. E esses dias atrás ela chegou para minha mãe e disse que ela é tão forte espiritualmente, olha só a maluquice, que ela é tão forte espiritualmente que ela pode ficar até 6 meses sem participar da ceia. Aí eu pensei comigo, aí é uma maconha teológica maluca, viu? Rapaz, os caras inventam uns negócios que não dá. Eu preciso disso a cada minuto da minha vida. Nós não podemos ficar sem esse sangue, esse alimento, essa comida. Nós acabamos de ler aqui em Atos capítulo 2, que eles participavam e partiam o pão diariamente. Eles faziam isso todos os dias. É lógico que eu não vou impor para as pessoas fazerem isso todos os dias na sua casa. Quem quiser faça, não tem problema. Eu já tem época que nós fazemos campanha assim, 40 dias ceando, aí todo dia a gente ceia. Mas aqui no culto, para quem vem, todo culto que você vir vai ter a ceia, o corpo e o sangue, porque é o alimento para o seu espírito, é que vai fortalecer você. Olha quantas coisas que eu estou falando aqui, e tem muito mais, isso aqui é só um pouquinho, que a igreja está perdendo. Olha as revelações que nós estamos perdendo, que estão escondidas e contidas dentro do corpo e do sangue de Jesus, que nós perdemos. A igreja perdeu essa essência. Ou seja, o cara passa 30 dias, aí tem umas igrejas que ainda reforçam a religiosidade. Não, no dia de Santa Ceia é dia de consagração. Aí o cara vai naquele dia só para se arrepender dos pecados. Ele passa aquele dia santo, irmão, parece um anjo. Não posso pecar hoje, porque senão se eu tomar a ceia eu morro. Ele passa aquele dia santo. Eu fui para a consagração hoje de manhã e à noite eu vou participar do corpo e do sangue. Tomou aquele dali, só encheu o bucho. O resto dos dias do ano é tudo capeta e pecado de novo, porque não entenderam o significado do corpo e do sangue, irmão. Aí você começa a perguntar, o que significa isso? O que significa aquilo lá? Não sabe dizer. Então olha como que a gente está distante da verdadeira revelação. Aí, deixando essas doutrinas malucas para lá, vamos voltar aqui. A igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eles perseveravam, o versículo 42, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos milagres e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, vendiam as suas propriedades, dividiam, nutrindo e suprindo cada um com as suas necessidades. Versículo 46, diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados é honrados por todo o povo. E assim cada dia o Senhor ajuntava a comunidade, as pessoas que iam se salvando. Essa é a primeira igreja
que quando ceiava, milagres, prodígios, maravilhas eram realizados. Porque aquelas pessoas, elas tinham uma sincronia tremenda de participar dos ensinos, das orações, da comunhão e do partir do pão. E até no partir do bolso, viu? Porque aquela igreja, ela vivia um nível de amor tão grande. E essa igreja apostólica aqui, nós estamos longe de viver ela, viu? Longe. Quem é que queria, em sã consciência, participar de uma igreja dessa? Pelos milagres, pelos prodígios eu queria participar, mas pelo bolso ninguém queria participar. Porque pelo bolso era assim, ó. Você tem uma propriedade? Tenho. O irmão está precisando de ajuda. Então vou vender minha propriedade para ajudar aquele irmão? Era basicamente isso. Hoje o que a gente vê é totalmente o contrário disso. Mas essa igreja era assim. Eles conseguiam. Apesar que isso depois, lá na frente, vai dar um problema para eles. Porque eles não estão conseguindo saber administrar a verba. E aí eles criam um negócio chamado diáconos. Os diáconos eram as pessoas que iam assistir as viúvas, os pobres, as pessoas que tinham necessidade, para tentar ajudar. Ou seja, naquela época a igreja fazia o papel do Estado também, de ajudar financeiramente, porque era uma igreja próspera. Não era uma igreja de pessoas mesquinhas, de pessoas com coração fechado. Não, todo mundo chegava ali e ajudava uns aos outros. Olha o nível de amor que tinha. Era uma igreja. Aí, por que se acrescentava muito? Por que se ajuntava muita gente? Por causa disso. Quem não queria participar de uma igreja dessa, irmão? Todo mundo. Uma igreja que amava, que participava, que eles estavam em casa evangelizando, indo. Essa é a primeira igreja. Boa, tá? O modelo é muito bom. Pastor, mas o meu pastor me disse que eu não posso tomar a ceia indignamente. Essa é a maior maconha teológica que existe, a maior briga. Tem gente que vai no tapa, irmão, por causa disso aqui. Não, porque isso é errado. Não, porque... Vamos lá então. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu ouvi tanto na minha vida esses versículos, até mesmo quando eu era criança para adolescente, porque teve uma época que eu e o Samuel, de adolescente para maioridade, a gente era filho de crente, né? Mas ia para a igreja uma vez no mês só para ceiar, empurrado pela mãe e pelo pai. Naquela época eu não entendia nada disso. Eu vou. E como eu ia só no dia da ceia, qual era a leitura do pastor? A leitura do meu pai, que era o pastor, sempre era essa. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. O que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, aí ele vai continuar. Todo mundo começa a ler do versículo 23, porque já se tornou uma doutrina, está decorado na tua cabeça. E aí o que a gente faz? O que os pastores fazem? Eles fundamentam a teologia da ceia baseado a partir disso daqui, a partir do que Paulo vai dizer. Só que existe uma técnica na teologia que é usada justamente para a gente entender. Vou lhe explicar como funciona. Se eu chegar aqui para vocês e dizer assim, irmãos, hoje eu bati na minha filha Letícia, falei só isso, o que vocês vão pensar? Será que o pastor espancou ela? O pastor foi injusto demais, véio. O que aconteceu? Eu não disse o que aconteceu, eu só cheguei e disse o fato, fui direto ao fato. Ou seja, vai surgir muitos pensamentos. Mas se eu chegar para vocês, aconteceu isso, a Letícia fez isso, e eu tive que disciplinar ela. Aí vocês, aí sim, tá bom. Essa técnica é aquele negócio que os teólogos chamam de texto fora do contexto. Te contam a metade do assunto, mas não contam o começo. Como que nasceu essa narrativa? Como que começou a esse entendimento? Aí é que o povo faz. O povo não lê o que aconteceu antes
e tiram por base a partir do momento que começaram a ler. A grande verdade é que essa parte toda, o que Paulo vai dizer no 23, na verdade é o que aconteceu antes. Por que ele vai dizer no 23? Pastor, e aonde está o antes? Aonde é que começa essa narrativa? No versículo 17. É só alguns versículos antes. Só que nós, como religiosos, né? E na minha Bíblia está aqui ainda, ó, como celebrar a ceia do Senhor. No 23, o subtítulo já para a pessoa ficar só ali. Mas nós vamos ler do 17, onde que começa toda a coisa. Agora você vai ver esse modelo de igreja que ceia, tá? Olha como eles são opostos àquela de Atos capítulo 2. No versículo 17, Paulo vai dizer assim, ó. A minha Bíblia, como eu disse para vocês, é essa King James, que tem uma tradução diferenciada. E eu até gosto em certos pontos da tradução dela. Olha só, ele diz assim, ó. Apesar de tudo, não vos elogio quanto à instrução que passo a vós agora. Portanto, as vossas reuniões, ou os cultos que eles estavam fazendo, não produzem o bem, e sim o mal. Versículo 18. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reuni como igreja. Por que eu gosto da tradução dessa Bíblia? Porque na sua do João Almeida, é quando vocês se reúnem num lugar. Olha como que muda. Eu vou lhe perguntar, não muda a interpretação quando eu falo assim, nós vamos se reunir como igreja? Ou nós não, vamos se reunir num lugar. Se reunir num lugar, irmãos, por exemplo, vamos lá para o shopping, comer pizza, jogar conversa fiada, vamos se reunir lá. Não quer dizer que a gente vai fazer culto lá. Não quer dizer que nós vamos levar violão e dar glória a Deus e aleluia. Nós vamos só se reunir. Mas olha como que a tradução dessa King James é melhor. Quando vocês se reúnem num lugar, está na Bíblia de vocês. Mas aqui é como vocês se reúnem como igreja. Se reunir como igreja é isso aqui. Se a gente acabou o culto, vamos embora, irmão, tá? Se a gente falar, vamos ficar ali na esquina, ali batendo papo, conversando, jogo, falando de futebol, falando de não sei o quê, estamos falando de outra coisa, não estamos reunidos como igreja. Então Paulo está dizendo para eles, quando eles se reúnem para adorar, para buscar, como uma igreja, a reunião deles não produz as coisas boas, só coisa ruim. Aí ele vai continuar dizendo aqui, ó, quando vós reunis como igreja, até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo, tá? 19. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para aqueles que são provados, se tornem conhecidos em vosso meio. Pois, ó versículo 20, pois, quando vos reuni como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vocês podem estar se reunindo para conversar fiado, vocês podem estar se reunindo para qualquer coisa, mas isso não é igreja. Isso não é ceia do... O que vocês estão fazendo não é ceia do Senhor. É outra coisa. É baderna, é balada, é bagunça, mas não é ceia do Senhor. Não é. Aí ele vai dizer, versículo de número 21. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Da mesma maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Aí já é outra discussão. Pastor, aquele vinho que eles tomavam tinha álcool? Sim. Eles ficavam bêbados. Imagina, irmão, virava um bar a igreja. E aí, meu irmão? Estou chapado aqui.
Uns ficavam sem comer, comia nada porque não tinha, e outros ficavam, chapado. Aqui é a ceia do Senhor, a ceia dos bêbados, mais ou menos assim. Isso aí é bagunça, é baderna, mas isso daí não é igreja, isso daí não é ceia. Está vendo a diferença daquela outra igreja? Aquela outra igreja que eu li em Atos capítulo 2, era a igreja que aprendeu com Jesus, e eram os apóstolos que andavam com Jesus. Aqui é uma igreja de gentios. Aqui é uma igreja onde o próprio apóstolo Paulo, que está ensinando a eles, também não participou diretamente. Por isso que ele vai dizer, o que eu aprendi, ele aprendeu dos outros apóstolos. Ele aprendeu a ceia com os outros apóstolos, porque ele não participou com Jesus da última ceia. Então ele está dizendo, o que eu aprendi é o que eu vou passar para vocês agora. Mas o que vocês estão fazendo, não é ceia, é baderna. Vocês estão fazendo da igreja um boteco. Imagine, irmão, olha que loucura. Versículo 22. Será que não tendes casa, aonde podeis comer e beber? Ou de fato desprezai a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? E aí, irmãos, aquela igreja que nós lemos primeiro, eles repartiam, ajudavam as pessoas. Esses aqui, além deles ficarem bêbados, ele humilha as pessoas que não têm nada. Você não tem, né? Você não trouxe o vinho, você não trouxe pão, você não trouxe nada, né? Você é um pobre miserável. E aí começava a humilhar. Humilhava aqueles que nada tinham. Olha a diferença, irmão. Olha como que eles eram diferentes. E a gente não lê o começo da narrativa. Aí ele vai continuar dizendo: o que direi de vós? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Aí ele vai começar a dizer que os versículos já estão decorados na sua cabeça, você como um religioso padrão. Aí Paulo vai continuar, eu vou ler aqui o restante tudinho, tá? Aí vocês vão percebendo, talvez eu faça uma paradinha para explicar. Aí Paulo vai começar dizendo: pois o que eu recebi do Senhor, eu que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo também, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Tá? Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Eu vou lhe perguntar, dava tempo dos caras falar que aquele sangue que era representado pelo aquele vinho era o significado da morte de Jesus? Não dava, irmão. Estava todo mundo já bêbado. Era o contrário daquela outra igreja que levava a ceia e eles iam de casa em casa evangelizando as pessoas. E quando eles apresentavam a ceia, o corpo e o sangue, as pessoas perguntavam: mas o que é isso? Isso aqui representa o corpo dele que foi partido, que foi moído, isso. E esse vinho aqui? Não, esse vinho aqui representa o sangue dele que ele escorreu na cruz, derramou para nos salvar. Esse sangue aqui, Então, a própria ceia para aquela igreja de Atos capítulo 2 já era uma pregação. E essa ceia que nós tomamos hoje, que nós vamos tomar agora, também já serve para nós. Porque eu tenho pecados diários, você tem pecados diários. Se você tem a incumbência de cear todos os dias você vai se encontrar com a cruz. Todos os dias você vai se deparar com aquilo que elimina os teus pecados. Aquilo vai trazer o quê? No mínimo, uma sensação de arrependimento. Porque eu passei o dia todo pecando, vamos dizer. Aí, por exemplo, à noite, eu vou participar da ceia. Quando eu pego o cálice e pego o pão aqui, eu lembro: ele morreu pelos meus pecados, ele fez isso por causa de mim, e olha como é que está a minha vida, eu continuo pecando ainda.
Então você começa a ter reflexões. Porque a Bíblia diz assim: fazer isso em memória de mim. A palavra memória significa lembrar. Lembrar significa reviver. E reviver é viver como se fosse hoje. A ceia era para a gente tomar e lembrar como se fosse hoje. Como se fosse há poucas horas Jesus tinha morrido e se entregado por nós. Aquele mesmo sentimento de tristeza que tomou o coração das pessoas quando Jesus morreu, era esse sentimento que deveria estar no nosso coração, de temor. Por isso que naquela igreja de Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer: e em todas as almas havia o quê? Temor, respeito pelas coisas do Senhor. Eu vou lhe perguntar, essa igreja de 1 Coríntios capítulo 11 tem temor? Nenhum pingo, irmão. Humilha os outros, se embriagam, faz arruaça e uma série de coisas terríveis. Aí, vamos continuar aqui a leitura, tá? Versículo 27. Por esse motivo, quem come do meu pão e bebe do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o sangue e o corpo de Jesus. Anota essa palavra na sua cabeça, diga assim comigo: anexios. Repita de novo. Você pegou. Decore isso. Anexios é a palavra grega para indignamente. Indignamente no grego é anexios. E o que significa anexios, pastor? Anexios significa agir de modo impróprio. Anexo significa o quê? Agir de modo impróprio. Então, quando o apóstolo Paulo ele está dizendo, aquele que come da carne e bebe também do sangue indignamente, ele está falando assim: vocês que estão comendo e bebendo de uma forma imprópria. E que forma imprópria é essa, irmão? Tudo que eu citei anteriormente. Fica bêbado, humilha os outros, faz essa arruaça toda, se reúne não como igreja, mas se reúne como baderna. Paulo está dizendo aqui, esse versículo é um dos mais mal interpretados por causa disso, porque beber indignamente não quer dizer que é apenas beber em pecado e em todos os pecados. Não, é beber em pecado sim, mas é beber em pecado contra o sangue e o corpo. É beber em pecado, fazendo arruaça, ficando bêbado, humilhando os outros, não sendo igreja. É esse pecado que Paulo está denunciando, não é os outros pecados. E eu tenho certeza que as igrejas, elas não bebem indignamente, porque eu não conheço, pelo menos eu não sei, que o povo vai fazer Santa Ceia e todo mundo fica humilhando os outros. Vão fazer Santa Ceia e todo mundo fica chapado. Apesar que tem umas igrejas aqui em Goiânia, né? Meu Deus do céu. Deixa pra lá, vou nem comentar. Mas beber indignamente é isso. É a igreja que humilhava os outros, que ficava todo mundo bêbado. Então, olha como que a gente às vezes está errado na interpretação. Aí ele vai continuar dizendo, eu vou falar para a gente finalizar, tá? Eu vou falando. Aí Paulo diz assim, o versículo 28. Examina, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba o cálice. Eu vou dizer algo para vocês, mesmo eles fazendo tudo errado, ficando bêbado, humilhando os outros, aquela ruaça toda que eles faziam, Paulo mesmo assim não proibiu eles. Paulo fez o quê? Jogou a bola para eles. Cada um examina. Eu não vou impedir vocês. Não é como os pastores de algumas igrejas que não, você não pode. Paulo está dizendo, não, vocês se virem. Cada um examina a si mesmo. Se você achar que isso é o certo, não foi isso que eu aprendi. O que eu aprendi é o que eu vou passar para vocês aqui. Mas se vocês quiserem continuar fazendo a ceia e se reunindo como igreja assim, o problema é de vocês. Só que isso não é igreja. Eu não vou elogiar vocês. Paulo ele não proíbe. Ele deixa a bola para cada um. É a consciência de cada um.
Aí o versículo 29 ele diz assim, ó: porque quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Aí é a pergunta que eu faço para os crentes e para os católicos: você tem consciência do que é o corpo de Jesus? Para que serve o corpo? Para que serve aquele pão? Ah, eu não sei, pastor, não me falaram. Então você está comendo há muitos anos sem ter consciência. Por isso que não faz efeito nenhum para você. Você nem sabe para que serve. Ah, eu só encho meu bucho, pastor. Está perdendo tempo, porque você não tem consciência. Então, se a gente não tem consciência, a gente não leva a sério, vai resultar em o quê? Em apenas condenação, porque você está fazendo errado, sem ter consciência. O corpo é a verdadeira comida, é a comunhão, é estar em Cristo, é receber a cura, é uma série de coisas. E o corpo também é a própria igreja, é nós estarmos unidos como igreja. É uma série de coisas o corpo, né? Aí ele vai continuar dizendo: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba o cálice. Versículo 28, mas vamos lá para o 30, continuando. Por essa razão, por razão de quê? De eles ficarem bêbados, deles humilhar os outros, de fazer toda aquela bagunça. Por essa razão, vocês, pela razão que vocês participam da ceia dessa forma, por essa razão, há entre vós muitos que estão fracos, outros doentes, e vários que já dormem. A razão não é beber por causa que eu tenho algum pecado. A razão é eu beber de uma forma errada, eu me embriagar, eu humilhar, a gente fazer do culto, da ceia, uma arruaça, uma bagunça. Então é isso que Paulo está confrontando. Contudo, versículo 31, se nós tivermos cautela de julgar nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de não sermos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos se reunir para ceiar, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em sua casa, para que não vos reunis para o que é o escândalo, e não seja para sua própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitá-los. Para a gente finalizar o assunto, Paulo ele termina dizendo assim: se vocês querem fazer toda essa bagunça, se vocês estão com muita fome, coma em casa. É a mesma coisa que ele diz lá no começo, né, dessa narrativa, no versículo de número 22. Vocês estão se embriagando, fazendo toda essa bagunça. Vocês não têm casa para comer, não? Vai fazer essa bagunça de vocês na casa de vocês. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Então é porque eu estou com fome, por isso que eu estou comendo antes de todo mundo chegar. Irmão, desde aquela época é falta de educação. A gente não esperar pelas pessoas para comer, não é? Paulo está dizendo, se vocês estão com fome, e é por isso que vocês não esperam os outros, façam isso na casa de vocês, não na igreja. Olha como que muda totalmente a visão. Eles estavam fazendo aquilo, e aquilo estava gerando condenação, porque eles faziam tudo errado, era uma bagunça. Era a ceia dos bêbados, dos malucos. Mas eu tenho certeza que você não é esse tipo de pessoa, e que você hoje pode participar para receber todas essas bênçãos. Pastor, então o senhor falou que não tem nada a ver com o batismo nas águas. O senhor falou que
Se a pessoa não precisa ser batizada nas águas para cear, então quer dizer que eu não fui batizado nas águas e posso cear? Eu vou fazer como Paulo, é a sua consciência. Qual é o ponto que faz uma pessoa participar do corpo e do sangue? É a fé que a pessoa tem, apenas a fé. A fé e a sua vida cristã. A sua fé e a sua vida cristã não depende de igreja nenhuma, irmão. Não depende de ninguém, depende de você mesmo. Pastor, eu estou convicto que eu acredito em Cristo, acredito na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, porém ainda não participei do ritual do batismo nas águas. Mesmo assim eu posso participar do corpo e do sangue? Você está mais do que apto, porque você tem essa fé em Cristo. Isso é muito duro para algumas pessoas entenderem, mas essa é a grande verdade. Eu sempre conto o testemunho da Letícia. A Letícia é a nossa filha, hoje ela tem 11 anos, mas desde criancinha nós ensinamos ela sobre a ceia. Só para a gente finalizar aqui, seja lá na minha casa, em momentos específicos eu faço a ceia lá também, nem dia de culto eu faço, e a gente ensina ela desde criança. Então vem Letícia participar, eu dou para ela a ceia, no intuito de ensinar ela. Eu sei que muita coisa ela ainda não compreende, mas eu já vou explicando para ela, a gente já vai explicando. E criança, você acha que ele não está entendendo nada, né? Mas está entendendo tudo. Quando ela começou a estudar, com 6 anos, ela começou a estudar na escolinha. Um dia nós vamos fazer um culto aqui, uma reunião em casa, nós mesmos, eu, ela e a pastora Cleise. Aí ela se depara e fala, com 6 anos, irmão, ela falou para mim e para a pastora. E isso com criança não sabe disfarçar, né? Com muita tristeza, né? Foi dar a ceia para ela. Aí ela disse assim pai, hoje eu preciso muito do sangue de Jesus. Criança de 6 anos, pensei. Aí eu já, né, curioso, o que foi? O que aconteceu? Hoje eu teimei muito com minha mãe, desobedeci. E eu preciso de perdão, preciso que eu seja purificada, porque ela entendeu para que serve o sangue, é para purificar. Isso com 6 anos, irmão. Falei, tá vendo? Por isso que a gente tem que ensinar a criança desde o começo, porque se você ensina, irmão, a pessoa já cresce com essa. Aí eu fui e contei esse testemunho lá numa igreja de uma pastora amiga nossa, aquela pastora que vem aqui, a pastora Guilmar. Contei esse testemunho assim. Não é que naquele dia, a filha de uma das pastoras que tinha 11 anos, quando eu vi eu falando isso, ela, até então eu não queria nem batizar e nem participar, não queria nem ser crente. Se a Letícia, que era mais nova do que ela, já tinha essa consciência, ela disse, então agora eu quero batizar e quero ser crente. Com esse testemunho, a outra foi influenciada, porque ouviu desde criança. Então o propósito é gerar isso na consciência de cada pessoa. Ela é criança, mas é porque eu já tenho esse ensinamento, esse entendimento desde antes. E se a gente fazer isso com todos os crentes, independente da idade? Vou ceiar, vou participar do corpo e do sangue. Eu vou ser confrontado agora nos meus pecados. Eu vou ter consciência de que a vida pecaminosa que eu estou vivendo, eu não posso mais viver ela. E o que é que pode quebrar e destruir esses pecados dentro de mim? É o corpo e o sangue de Cristo. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus? Lá no nosso canal nós fizemos uma campanha de 21 dias de oração. Aí 21 dias nós tomamos só o sangue e depois nos outros 21 dias nós comeu o corpo. O sangue é tão forte, irmão, se você entender isso, é porque não dá tempo da gente pregar tudo. Não existe macumba, trabalho feito, demônio que possa resistir o sangue de Jesus. Não. Lá nessas orações, inclusive tem muitos testemunhos dessa campanha. Você sabia que o pão é o único alimento que não se faz macumba com ele? Você nunca vai encontrar um macumbeiro. Eu fiz um trabalho e enfeiticei um pão. Eles não conseguem enfeitiçar um pão. Não sei por quê. Porque eu acredito que dentro desse entendimento é o corpo de Jesus, a representação do corpo.
Não existe nenhum trabalho feito com pão. Com outros elementos sim, mas com pão não existe. Eles não fazem, os demônios não aceitam. O sangue é tão forte, irmão, porque se você ora assim, pastor, eu estou sentindo que eu estou perturbado, estou enfeitiçado, estou isso, aquilo, outro. Quando você clama pelo sangue de Jesus, irmão, e diz assim, sangue de animal, sangue de bode, sangue até de gente, que foi sacrificado para me destruir, eu cancelo pelo poder do sangue de Jesus, irmão, não tem capeta que aguenta. Porque não existe sacrifício maior do que o que Cristo fez por nós. Na verdade, não há força maligna espiritual que possa vencer esse sangue. Mas você tem que ter essa consciência. Senhor, nós te damos graça, te agradecemos pelo Senhor ter morrido naquela cruz por nós. Não há sacrifício, Pai, maior do que o teu. Eu sei, Pai, que os demônios, eles estão recebendo aí nas encruzilhadas, na Mata Virgem, no cemitério, sangue de animal, sangue de pessoas até mesmo, em ritual de magia negra, recebendo dinheiro, recebendo o mundo todo. Mas não há nada, Pai, que possa superar aquilo que de graça o Senhor deu para nós. E nós queremos receber esse sangue hoje como fonte de poder, como fonte de manifestação da tua glória. Nós queremos receber esse sangue, Pai, como fonte de purificação dos nossos pecados, Pai. Nós queremos receber esse sangue com gratidão, com amor, com tremor e com temor, Senhor. Nós queremos receber, Pai, esse sangue como símbolo do teu amor, um amor que se entrega, um amor que se doou por nós. Senhor Jesus, o sangue é a vida, o sangue é o Espírito, o sangue que purifica. Libera o poder do teu sangue em cada pessoa que vai participar agora. Está aqui também o corpo, Senhor, que o profeta Isaías diz que foi ferido, que foi machucado, que foi moído. Foram 39 chibatadas, mas o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, Senhor, estava sobre o Senhor. A paz financeira, a paz na vida amorosa, a paz, Senhor, na vida espiritual, nas emoções, nos sentimentos, a paz em todos os sentidos. Essa paz está em Cristo através do corpo. Pelas suas feridas fomos sarados. Nós queremos render graças a Ti, Senhor, e dizer que o Senhor, Pai, é tudo na nossa vida. Nós queremos agradecer porque nós sabemos, Pai, que foi por causa dos nossos pecados que aconteceu isso com o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor fez isso por causa de nós, mas ao mesmo tempo fez para nós. Não éramos dignos, meu Pai, éramos indignos, mas o Senhor se fez maldito no madeiro por nós. Não há nada que pague isso. Esse é um amor incondicional. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, você que quer participar, e pode já participar, tá? Vamos encerrar, vamos fechar.